Olá pessoal, bom dia, é o professor Igor Nasser. Nossa aula de número 10, nosso curso de princípios básicos de oncologia, nós vamos falar um pouquinho sobre o metabolismo e sinalização celular no câncer, tá ok? Bem pessoal, então, sinalização celular, para quem fez a disciplina de histologia, nós temos uma aula onde nós explicamos os princípios da sinalização, você pode checar depois na playlist específica. Mas basicamente nós temos 4 tipos de sinalização celular. Quais são eles? A sinalização parácrina, que é quando uma célula próxima ela sinaliza para uma célula vizinha através de mensageiros químicos, hormônios ou metabólitos ou outra molécula para a qual essa molécula receptora tem algum receptor. Resultado disso será o quê? Uma cascata de sinalização que vai alterar a expressão gênica e, por consequência, o fenótipo dessa célula. Ok? Nós temos a sinalização autócrina, que ocorre basicamente em tecidos, onde um tecido ele emite um sinal de proliferação para as células vizinhas do mesmo tecido, células iguais ali, né? E esse sinal, né, fará com que aquele tecido cresça, ou vice-versa, um sinal de apoptose, né? Então, é quando as células do tecido sinalizam para suas vizinhas algum tipo de resposta que deve ser tomada em conjunto. Tá, ok? Então, essa seria a sinalização autócrina. Uma célula sinalizando para suas células vizinhas, porém essas células são células de um mesmo tecido. Tá, ok? Temos também a sinalização endócrina, que é a mais conhecida, né, que é aquela que ocorre através de hormônios, né, e que ocorre à distância. Então, a molécula que sinaliza, que libera esses hormônios, ela está fisicamente muito distante da molécula, a célula, melhor dizendo, que sinaliza, ela está muito distante fisicamente da célula receptora, e o transporte desse mensageiro químico, desse hormônio, é feito através da corrente sanguínea. Ok? Por fim, a célula receptora irá, através de um receptor específico, decodificar esse sinal do hormônio, através de uma cascata de sinalização, irá expressar uma resposta diferenciada para aquilo. E nós temos também a sinalização justácrina, né, que ocorre muito na resposta imunicelular, que é a sinalização célula a célula. Né, quando uma célula, ela fisicamente, mediante receptores específicos, mediante moléculas de membrana, ela sinaliza fisicamente para uma molécula receptora através do seu receptor de membrana. Tá, ok? Esse tipo de sinalização nós encontramos muito entre as células APCs, células apresentadoras de antígenos, e os linfócitos TCD4. É uma sinalização justácrina. Essa apresentação do antígeno, mediante a associação do antígeno ligado a MHC classe 2 com o receptor de célula T, faz com que seja liberada uma cascata de sinalização de proliferação de uma população específica de linfócitos. Tá? E também a sinalização que ocorre também na apoptose, né, na apoptose extrínseca. Né? Então, o linfócito citotóxico, né, muitas vezes ele vai reconhecer células que estão infectadas, né, que estão expressando antígenos no contexto do MHC classe 1, e irá induzir essas células à apoptose mediante uma sinalização justácrina. Tá, ok? Então, esses são os principais tipos de sinalização possíveis, né, no nosso organismo. Bem, então toda sinalização celular, pessoal, de uma forma genérica, ela decodifica um sinal externo. Esse sinal, eu digo externo, em quase todos os casos ele vai atuar fora da célula e ele será decodificado através de um receptor de membrana, tá, ok? Esse receptor de membrana, ao reconhecer esse sinal, ele promoverá uma mudança de conformação na sua porção citosólica. Essa mudança irá desencadear a ativação de uma cascata de sinalização, onde uma proteína será ativada e ativará 10, cada uma dessas 10 ativarão mais outras 10, e assim por diante, de forma que esse sinal ele vai ser amplificado dentro da célula. E essa amplificação vai culminar na amplificação da ativação de fatores de transição específicos lá no núcleo que potencializarão uma expressão gênica específica, ou um programa de expressão gênica específico que vai levar essa célula a ter uma resposta rápida ou lenta, depende muito do tipo de sinalização. Tá? É claro que existem outros modelos de sinalização que não necessariamente irão atuar diretamente na expressão gênica, mas sim na ativação de enzimas citosólicas, que inclusive são sinalizações mais rápidas, inclusive. Tá? Eu falei quase todos os tipos, por quê, pessoal? Porque também nós temos os hormônios esteroides que não dependem de um receptor de membrana, mas sim os seus receptores estão localizados no núcleo.
né? Então, os hormônios esteroides conseguem atravessar a membrana plasmática, né, e lá no núcleo eles ativarão receptores específicos que levarão uma mudança na expressão gênica, através da ativação de fatores de transição. Tá ok? Então a gente vai estar sempre remetendo esse modelo aqui na aula de hoje com relação ao câncer, porque um dos principais processos celulares que sofrem profundas alterações no câncer são as vias de sinalização celular. Inclusive muitos oncogenes e genes supressores tumorais, quando mutados, né, levam ao câncer, obviamente, como nós já vimos. E muitos desses genes atuam de fato como participantes de via de sinalização. Ok? Então, por isso que nós temos que ter um entendimento das vias de sinalização para a gente poder entender o mecanismo carcinogênico de muitos cânceres, né? Então, aqui é uma via de sinalização hipotética, ela tem basicamente os seguintes componentes. Nós temos que ter um sinal extracelular, ele pode atuar tanto de fora da célula em um receptor de membrana específico, né? Se for, por exemplo, uma catecolamina, se for um hormônio peptídico, ou ele pode atuar dentro da célula se for um hormônio esteroide. Por ser um esteroide, ele vai atravessar a membrana plasmática e vai atuar lá no núcleo em um receptor específico, ou um citosol, né, em um receptor específico, tá? Mas o sinal ele vai ser extracelular, né? Além do sinal, a célula, para poder receber esse sinal, decodificar esse sinal, ela precisa ter o quê? Um receptor desse sinal, né? Então ela precisa ter uma proteína especializada que vai reconhecer esse sinal, né? E vai responder, transmitir a mensagem daquele sinal, né? Então um receptor de membrana que vai reconhecer um hormônio e vai fazer o quê? Mudar a sua conformação mediante essa ligação, e isso vai promover o quê? Uma cascata de sinalização. Então, ou seja, ela está atuando ali como um receptor desse sinal e vai transmitir essa informação para a célula. Muitas dessas proteínas que intermediam essa transmissão de sinal, e até mesmo proteínas que atuam como receptores, são proteínas do tipo proteína G, né? Ou se não, proteína G, né, que estão associadas a esses receptores. O que é uma proteína G, professor? É uma proteína que se liga a GTP e a GDP. Tá? Quando ela está ligada a GTP, guanosina trifosfato, ela está ativada, né? Pode ser uma enzima, por exemplo, uma quinase, quase todos os casos. Quando ela está ligada ao GDP, ela está desligada, ela está inativa. Então, muitos receptores de membrana, eles atuam como receptores associados à proteína G. Nós chamamos de GPCRs, né? Inclusive, grande parte dos receptores de sinalização celular atuam como GPCRs, né? Também é um mecanismo bastante encontrado também, e quando alterado também pode levar a algumas neoplasias. Também nós temos os tipos de receptores do tipo RTKs ou tirosinoquinases, né, que atuam de forma similar. Esses receptores eles possuem dois domínios, um domínio de reconhecimento do hormônio, do peptídeo, do sinalizador celular, e um domínio citosólico de quinase, que está inativo, mas que será ativado após a ligação do hormônio na porção extracelular. Havendo essa ligação, a porção citosólica será ativada, a atividade quinase, e por fim irá fosforilar uma série de outras enzimas, ativando-as, e assim nós teremos uma amplificação desse sinal e por fim uma resposta da célula. Tá? Essa resposta pode ser mediante ativação de enzimas citosólicas ou mediante ativação de fatores de transição específicos no núcleo que ativarão a expressão de genes específicos, e assim a célula mudará o seu transcriptoma. Ok? Também receptores do tipo serino-treonino quinases, citosólicos, tá? Atuam basicamente da mesma forma, estão inativos, são ativados mediante o sinal. Tá? E demais proteínas de sinalização, o mecanismo ele varia um pouco, né, entre os receptores, entre as vias de sinalização, né, mas o fim deles basicamente será, entre quase todos eles, né, das vias de resposta lenta, será a ativação ou a inativação, né, de fatores de transição específicos. Pode ser a ativação ou a inativação. Por que eu falei quase todos eles? Porque nós temos as vias de resposta rápida, que não necessariamente irão alterar fatores de transição, mas sim irão ativar enzimas citosólicas que, por fim, né, terão o potencial de mudar o fenótipo da célula sem que se altere a expressão gênica. Tá ok? Você pode olhar, inclusive, a nossa aula de vias de sinalização, nossa playlist lá de citologia e biologia molecular.
tá ok? Bem, então a resposta da sinalização celular, então as consequências fisiológicas da sinalização celular. A célula se divide ou para se dividir se alguma das respostas, né, da sinalização celular. A célula sofre uma diferenciação, né, o que acontece muito lá na embriologia, né, no período embrionário, onde as células estão aí se diferenciando, né, se especializando, né, nos tecidos, né. Então há uma primeira especialização, né, as células eram totipotentes, passam a ser pluripotentes, depois passam a ser multipotentes, que, né, quando elas se diferenciam em um dos três folhetos embrionários, né, e depois as células elas passam a se especializar em tecidos específicos dentro de cada folheto embrionário. Tá? Então, e tudo isso ocorre em resposta a uma sinalização celular. Né? A célula induz um programa de apoptose, quando esse tecido ele precisa entrar na apoptose, né? Ou para regular o seu crescimento, ou para haver uma remodelação daquele tecido, como por exemplo a formação dos dedos, né? Ocorre a apoptose das membranas interdigitais, por exemplo, né? A remodelação do tecido ósseo, né? Para a formação do esqueleto, dos ossos, né? Existe uma atividade muito intensa de apoptose também, né? E assim por diante. Ou se não, né, uma situação que a célula migra para outro sítio, tecido ou algo específico. Então, em especial no sistema imunológico. Então, as células do sistema imune elas precisam ter um tropismo muito eficiente. Elas precisam reconhecer, né, sinais de inflamação e se dirigirem até esses locais. Tá? Inclusive, isso é um dos gatilhos que pode desencadear o câncer, né, a criação de um ambiente pró-inflamatório, que eu vou falar um pouco mais no final dessa aula. Tá? Eu estou falando, pessoal, no começo da aula das bases da sinalização, depois nós entraremos nas consequências metabólicas dessa sinalização, tá ok? E também, pessoal, a alteração do perfil metabólico da célula. Então, quase todo tipo de sinalização ele vai interferir também no metabolismo da célula, tá? Isso não seria diferente no câncer, né? Então, muitas vias de sinalização que são alteradas no câncer, elas também têm como consequência a alteração do metabolismo daquela célula, de forma a atender, né, aquela célula tumoral, aquela célula agora com fenótipo neoplásico, do ponto de vista metabólico. E nós vamos ver então quais são os principais aspectos na aula de hoje do metabolismo que são alterados, né, no câncer, ok? Bem, então visão geral do metabolismo, como vocês já estudaram em bioquímica comigo, o metabolismo ele compreende todas as reações bioquímicas que ocorrem em uma célula, tá? Isso vale para qualquer organismo vivo, desde uma bactéria até nós seres humanos, tá? Nós podemos dividir o metabolismo em dois conjuntos de reações, tá? Que são as reações catabólicas, que têm um propósito de quebrar moléculas complexas para produzir energia e, como consequência, moléculas mais simples, né? E nós temos, e esse processo isoladamente ele é um processo exergônico, né, por si, de forma global, e nós temos as reações anabólicas, que são processos de construção, a biossíntese, processos que gastam muita energia e que convertem moléculas simples, que são menos complexas, em moléculas maiores, que têm um maior nível de complexidade informacional e complexidade também estrutural. Tá? São processos que geralmente são endergônicos, né, do ponto de vista global, geralmente não são endergônicos do ponto de vista global, né, e requerem muita energia. Bem, pessoal, então dentro desse contexto do metabolismo, né, eu vou basear grande parte dessa aula em cima desse artigo Hallmarks of Cancer, né, que é o artigo de 2011. Esse artigo ele tem duas versões, uma de 2001 e uma de 2011. Tá? Volta e meia os autores eles publicam alguma atualização, né, no tocante a esse trabalho, que basicamente ele vai discutir os principais fenótipos que uma célula tumoral apresenta, do ponto de vista celular, tá ok? Do ponto de vista da biologia molecular. Então, vale a pena vocês lerem esse artigo, né, a título de complementação da disciplina, a título de conhecimento, é um artigo muito importante, né? Mas basicamente ele vai elencar aqui 6 hallmarks, 6 marcas, né, principais de uma célula tumoral, né? Então, quais são eles, né? Nós temos vários sinais, né, como por exemplo a evasão da apoptose,
Então a célula tumoral ela ganha a habilidade de escapar do processo de apoptose, ou de evitar esse processo. Tá? Então você já tem que ter em mente que todos aqueles genes pró-apoptóticos, a P53, as caspases, tudo isso aí vai ser inibido, não vai ser ativado. Em especial, pessoal, essa evasão ela passa por uma inibição dos genes supressores tumorais, tá? Que tem como finalidade também a ativação da apoptose. Tá ok? Também ativação de sinais de autossuficiência, né, e sinais de crescimento celular. Né? Então essa célula passa a ter um crescimento descontrolado e passa a ser insensível a sinais de inibição do crescimento celular. Né? Então, por exemplo, né, a mutações no receptor HERC2, por exemplo, HER2 na verdade, que é um receptor do fator de crescimento endotelial. Então, esse receptor, em muitos cânceres, por exemplo, câncer de intestino, ele se encontra mutado de forma que ele está constantemente ativado, independentemente da presença ou ausência do fator de crescimento, que é o fator de crescimento endotelial. Então, mesmo que não tenha nenhuma molécula do fator de crescimento, aquela célula vai estar com um receptor ativado, levando aquela célula a se dividir. Tá? Então, é um sinal de autossuficiência, né, no crescimento celular. Tá ok? Também, acompanhando também esse mesmo sentido, também, a insensibilidade para sinais de inibição do crescimento celular. Então, essa célula perdeu, né, a capacidade de inibir, né, o seu crescimento celular. Ela não responde mais a sinais negativos para o crescimento celular. Né? Então, muitas vezes a célula precisa controlar negativamente o seu ciclo celular. Ela não responde mais esses sinais. Tá ok? Também sinais de invasão tecidual e metástase são ativados. Nós já vimos, inclusive, isso na aula de invasão e metástase, mas a gente vai ver os aspectos moleculares e metabólicos na aula de hoje. Né? A replicação ilimitada, né? Uma replicação limitada do seu genoma e também por consequência da célula em si. Né? Então, muitas vias de crescimento são ativadas de forma constitutiva, como, por exemplo, aquela mutação famosa na proteína Ras, né? Que é uma proteína G, ela é ativada, nós falamos just in time, né? Just in time quer dizer na hora certa, ela é ativada por demanda, né? Então, nos artigos você vai ver muito essa expressão. Então, é uma proteína que só será ativada se houver o fator de crescimento fora da célula. Né? Então, vai trocar o GDP por GTP. GTP vai ser a proteína rasa ativada, vai levar a uma resposta de crescimento celular. O que acontece em muitos cânceres é que essa proteína está mutada e mimetiza a ação da proteína rasa ligada ao GTP. Então, ela vai estar constantemente ativada. Ou seja, o sinal vai estar disparado. É como se você colocasse, o exemplo que eu citei nas aulas passadas, uma pedra no acelerador de um carro. Ou seja, é um sinal para a replicação limitada daquela célula. Tá? Também acompanhando esse processo também de replicação limitada, nós temos também a angiogênese tumoral, né, que nós vimos na aula de angiogênese, que é um processo também ativado, né, que é um hallmark importante aí no câncer. Tá? Em especial, a angiogênese ela vai ocorrer em resposta, né, a um processo de hipóxia, que é reflexo de um metabolismo ineficiente, um metabolismo anormal, tá? E que também é resposta de um processo pró-inflamatório, tá ok? Que também ocorre no câncer. O ambiente pró-inflamatório ele favorece muito o advento de neoplasias, tá ok? E nós vamos falar de cada um deles na aula de hoje. Bem, então o primeiro hallmark, né, pessoal, é a autossuficiência de fatores de crescimento. Né? Então a célula ela não precisa mais de fatores de crescimento para crescer. Ou seja, ela está com uma pedra no acelerador. Ela está ativando de forma constitutiva as suas vias de crescimento celular, suas vias de divisão celular. Então, os fatores de crescimento são substâncias endógenas capazes, ou hormônios, ou sinais, ou moléculas, ou nutrientes, né? Mas que são capazes, né, de estimular o crescimento, a proliferação e a diferenciação celular. Normalmente é uma proteína ou hormônio esteroide. Tá? Fatores de crescimento são importantes para a regulação de uma variedade de processos celulares e tipicamente atuam como moléculas sinalizadoras entre elas. Quando uma célula se torna autossuficiente de fatores de crescimento, geralmente é devido a mutações nos receptores de tais fatores. Né? Aí nós citamos aquele exemplo emblemático da proteína HER2,
né, que é inclusive um marcador muito importante em vários tipos de tumores, né, pessoal, em glioblastomas. É um marcador para câncer de intestino, né, como nós falamos na aula passada. Então, como que funciona esse processo de autossuficiência nesse exemplo aqui? Então, o normal, existe uma via de sinalização, né, que vai ativar a proteína RAS, que vai ativar a produção de MYC e de ciclina D, que é o sinal, um dos sinais que vai levar a célula a passar de G1 para a fase S, ou seja, uma decisão de divisão celular. Obviamente esse sinal é controlado, muito controlado. A célula pode se dividir a qualquer momento. Ela precisa se dividir por demanda. Tá? E qual é o receptor responsável para ativar esse processo? Né? O receptor EGFR, né? O receptor do fator de crescimento endotelial, que também é chamado de HER2, tá? Que é esse receptor aqui. Ele está normalmente desligado, e tem que estar porque ele não pode ativar de forma constitutiva a divisão celular. Então ele só ativará a divisão celular se o ambiente aqui desse tecido precisar com que aquela célula se dividam e o tecido cresça. Né? Então, para isso, né, será liberado o fator de crescimento endotelial, que, por mediante ligação à porção extracelular desse receptor, irá ativar a porção citosólica, né, uma atividade quinase, que, por sua vez, que é um receptor de tirosina quinase, né, então ele vai ativar atividade quinásica e vai ativar uma via de sinalização cuja finalidade será a ativação de MYC, de CMYC, ativação de expressão de ciclina D e passagem dessa célula de G1 para a fase S. Tá? Então, é um sinal controlado. Agora, o que acontece em muitos casos de câncer, inclusive no câncer de intestino, né, é um dos marcadores, e também nos glioblastomas, né, ocorre uma mutação, né, nesse receptor RTK, nesse receptor de tirosina quinase, no HER2. De forma que esse receptor ele passa a estar constitutivamente ativo, né, ele está ativo de forma constante. Né, de forma que, independentemente da ausência do EGF, esse receptor está ativo, né, de forma constante, constitutiva. E assim ele vai estar sempre ativando uma via promitótica, mesmo quando a célula não precisa se dividir, ou quando é o contrário, a célula não pode se dividir porque há danos no genoma. Então, erros são passados, né, para as próximas gerações de células, e isso é um marcador potente para a neoplasia maligna. Tá ok? Então, isso é um dos exemplos, tá, pessoal? Vocês podem depois pegar o artigo Hallmarks of Cancer, né? Ele cita vários exemplos lá, é um dos exemplos, tá? Então, o segundo hallmark é a insensibilidade a sinais negativos, né? Então, a célula deixa, né, ela perde a capacidade de ter o seu crescimento celular inibido, tá? Então, a privação de fatores de crescimento ou nutrientes e danos do DNA podem induzir a parada de crescimento celular e proliferação, além de desencadear o processo de apoptose. Então é importante que a célula ela consiga responder negativamente a esses fatores. Então é importante que uma célula que tem um mecanismo de reparo do DNA, que se houver um reparo, ela consiga frear o ciclo celular para que esse reparo seja feito, ou se não, se for um dano irreversível, que essa célula seja encaminhada para um processo de apoptose. Então é importante que a célula tenha essa resposta negativa também. Tá? Então, nós falamos, né, em aulas passadas, que ao grupo de proteínas e de genes responsáveis por essa resposta são genes supressores tumorais. Como o próprio nome já diz, eles suprimem o crescimento tumoral. Tá? Então, dentre esses principais genes, né, nós temos vários, mas dentre os principais nós temos o gene da proteína P53 e da proteína PRB, que estão relacionados a vários tipos de tumores, vários tipos de neoplasias malignas. Então, mutações que inativam proteínas supressoras tumorais, tais como a PRB, a P53, perdão, a P21, elas estão relacionadas, né, à perda desse controle do ciclo celular, ok? Então, por exemplo, aqui ó, nós temos sinais mitóticos, né? Por exemplo, ativando receptores. Pode ser outro tipo de receptor aqui, por exemplo, mas um exemplo é o receptor RTK, tirosina quinase, que vai ativar, né, uma via promitótica, né, uma via que vai produzir ciclina D, uma via que vai ativar CD4, né, são aqueles complexos ciclina CDK que levaram a divisão celular, certo?
No entanto, como eu falei com vocês, a célula só pode tomar a decisão de realizar a divisão celular se estiver tudo ok com o seu genoma. Tá? Então, para isso, a célula possui os freios do ciclo celular, em especial na fase G1, que são os supressores tumorais. Eles atuam em todo o ciclo celular, mas eles têm um papel importante na fase G1. Nesse momento, se destaca, né, a proteína PRB e a P23 e a P53. Tá, ok? A proteína PRB, por exemplo, conforme eu expliquei para vocês lá no retinoblastoma, uma das funções dela é justamente sequestrar o fator de transição E2F, que é o fator de transição responsável por levar a célula da fase G1 para a fase S. Então a PRB está inibindo esse fator, né, de transição. Tá, ok? Ela inibe. O normal ela está inibindo esse fator. E essa inibição ela tem que resultado? Estacionar, né, a célula na fase G1, para que dê tempo ali da maquinaria checar o genoma, saber se está tudo ok, né, se a célula pode de fato se dividir. E se é necessário aquela célula se dividir, porque às vezes pode estar tudo ok com o genoma, mas o tecido não precisa mais crescer, então aquele sinal não vai ser ativado. Tá? Agora, se a célula precisar realizar uma divisão celular, mediante um reparo de uma lesão ou um crescimento do tecido, a proteína CDK vai ser ativada por essa via mitótica. Ela sendo ativada, ela vai fosforilar a proteína PRB, que será inibida. A proteína PRB sendo inibida, vai liberar a proteína E2F, que estava sequestrada pela PRB. E2F é um fator de transição que vai levar a célula, vai ativar processos que levarão essa célula da fase G1 para a fase S. Quando ela entra na fase S, ela está ali condenada a realizar uma outra divisão celular. Tá ok? Nós temos, inclusive, algumas oncoproteínas virais, né, como a E1A e E7, né, que são do papilomavírus, né, e também SV40, também, né, que é do vírus SV40, que atuam justamente inibindo a atividade de PRB, fazendo com que essa passagem de G1 para a fase S ela seja constitutiva, né, e assim a célula não tem nenhum tipo de controle negativo nessa etapa do ciclo celular. Bem, aqui basicamente, como explicando de forma mais resumida, né, como que a proteína PRB atua inibindo, né, essa passagem de G1 para a fase S. Então, quem vai fazer essa passagem, do ponto de vista molecular, serão os fatores DP e E2F. Eles ativarão a expressão de genes, de ciclinas e de outras proteínas promitóticas que farão com que essa célula entre na fase S. Tá? Só que essas proteínas não atuam livremente. Por quê? Porque o PRB atua inibindo elas. Então, qual é a resposta do crescimento celular? Qual é a resposta para o crescimento celular? Né? Se houver um sinal de proliferação, a proteína PRB será fosforilada. Sendo fosforilada, ela será inibida e logo ela vai se dissociar dos dois fatores de transição. E esses dois fatores, então, estarão livres aí para poder fazer com que a célula passe para a fase S. Então, exemplos de carcinoma, não carcinomas, perdão, exemplos de tumores malignos, né, que são resultado dessa perda da sensibilidade de sinais negativos. Tá? Um dos exemplos mais clássicos é o retinoblastoma, que eu mencionei a vocês, né, que é um tipo de tumor maligno que já se desenvolve ainda na fase embrionária, tá? Que é justamente devido a essa perda da capacidade de P53 em inibir o ciclo celular. Né? De forma que no retinoblastoma, P53 mutado, perdão, PRB mutada, né, a proteína PRB mutada, não P53, a PRB estando mutada, esses fatores E2F e o fator DP estarão constitutivamente ativos, estarão ativos de forma constitutiva, né, e levarão essa célula sempre a realizar um ciclo de divisão celular automático, sem qualquer tipo de parada ali na fase G1. Isso, obviamente, vai aumentar a taxa de mutações desse genoma, levando esse tipo de célula, né, as células da retina, né, a adquirirem brevemente um fenótipo oncológico, né, um fenótipo neoplásico e, eventualmente, neoplásico maligno, originando o retinoblastoma, como a gente pode ver aqui. Ó. Então, um tumor aqui na retina, né, e é um tumor que ele tem como característica o desenvolvimento ainda na fase pré-natal. Então, a criança, muitas vezes, ela já nasce já com retinoblastoma. É claro que nós vimos, tem uma aula que eu dei
lá na playlist da genética, que eu falo sobre genética e câncer. Então existe o retinoblastoma esporádico e o retinoblastoma de base hereditária, né? O retinoblastoma esporádico ele é mais raro, né? Vale a pena você dar uma olhada lá depois nessa playlist, né, onde eu explico basicamente as bases genéticas do retinoblastoma. Bem, o terceiro hallmark, né, é a invasão tecidual e metástase, né? Então, é a terceira marca registrada do câncer, né? Então, nós já vimos na aula de invasão metástase que metástase ela corresponde à propagação de uma ou várias células neoplásicas malignas de um órgão para o outro, de um tecido para o outro, né? E é um marcador, né, definitivo para a malignidade. Então, quando ocorre metástase, né, aquilo define que aquela neoplasia é uma neoplasia maligna, tá ok? E também piora muito o prognóstico, inclusive é um dos parâmetros, né, que são levados em consideração na classificação internacional TNM que nós falamos em aulas passadas. Então, depende da interação entre a célula neoplástica maligna e a matriz celular, né, justamente, né, caracterizando aquela transição epitélio-mesenquimal, tá? Que é importante nesse processo de metástase. Mudanças em proteínas estruturais de membrana também, que faz parte desse contexto da transição epitélio-mesenquimal, e maior secreção de metaloproteases que ajudarão também nesse processo, nesse tropismo, né, do tecido de origem para o sítio secundário ou para a corrente sanguínea que levará a esse sítio secundário. Tá, ok? O resultado será, né, obviamente, né, um aumento da predileção dessa célula a migrar e invadir outros tecidos. Bem, um dos sinais, né, que são desencadeadores desse processo de metástase, a metástase ela está muito associada com o processo de angiogênese, tá, como nós vimos lá passadas, é a questão do ambiente pró-inflamatório, que eu vou explicar mais adiante, e também a questão da hipóxia, né, que é um fator metabólico importante no câncer, né, porque nós vamos ver daqui a pouco que as células tumorais elas têm uma predileção a realizar o metabolismo anaeróbico, a realizar o efeito Warburg, mesmo na presença do oxigênio, né? E isso tem uma série de benefícios, entre aspas, para a célula tumoral, porque isso vai criar um ambiente inflamatório, né, um ambiente necrótico e pró-inflamatório, que fará com que essa célula ative não somente os programas de expressão gênica que levarão ela a metastatizar, mas também uma angiogênese tumoral, né, que vai favorecer esse processo de metástase do tumor. Tá ok? E esse processo de angiogênese tumoral, né, como nós vimos nas aulas passadas, ele será ativado, o tumor, uma vez que ele cresce de forma acelerada, né, e muitas vezes com regiões ali em hipóxia, produzindo o fator HIF1, que é o fator de transição, um dos resultados será a produção de VEGF pela célula tumoral, que estimulará o recrutamento de células endoteliais para a região próxima ao tumor, né, ativando assim um processo de angiogênese totalmente anormal, né, que vai ser fundamental para o processo de metástase, né, que vai permitir ali a vascularização necessária para que ocorra as primeiras metástases. E esse sinal, né, de VEGF, né, como nós já estudamos, né, ele vai ter uma série de respostas na célula endotelial, né, como por exemplo, né, o aumento da sobrevivência, o aumento da permeabilidade, né, dessa célula dentro dos tecidos. Essa célula ganha um tropismo maior, né, para migrar em direção ao sítio de inflamação, ao sítio ali onde está havendo a necrose. Né? Então, é todo um processo recrutado para justamente vascularizar aquele tumor. Bem, também um outro aspecto desse hallmark, né, que é a invasão tecidual e metástase, é a inibição, né, a ativação da via de PDGF. Tá? A via de PDGF também é um fator pró-angiogênico, né? E o PDGF, assim como o EGF e VEGF, né, ele atua o quê? Ativando o processo de angiogênese. É um dos fatores, inclusive, produzidos pelas células tumorais para recrutar células endoteliais em direção ao tumor e assim levar à vascularização. As células endoteliais, elas respondem a esse PDGF através do receptor PDGFR, que é o receptor do PDGF, como vocês podem ver aqui na figura. Então, aqui nós temos uma célula endotelial, que será um dos atores desencadeadores da angiogênese, tá? Ela tem um receptor importante que é o PDGF,
Tá? E a célula tumoral ela vai ser capaz de produzir, mediante ativação do fator HIF1, o PDGF. Também VEGF, EGF e uma série de outros fatores proangiogênicos. Tá? Então a célula endotelial ela vai responder esses fatores através do seu receptor PDGF. Tá? Como nós vimos que a angiogênese tumoral e a metástase são hallmarks importantes no processo de sinalização celular no câncer, o que vai acontecer? Alguns desses receptores proangiogênicos, né, no câncer, eles são alvos interessantes para fármacos. Né? E nós vamos ver, né, na próxima aula e última aula do curso, que um dos fármacos mais interessantes, porém ainda com preço não tão acessível, um grupo de fármacos, né, interessante, porém com preço não tão acessível, que tem um resultado promissor, são os anticorpos monoclonais. Tá? Então existem no mercado já, embora o preço não seja tão acessível, anticorpos monoclonais, tá, que permitem, né, justamente se inibir esses tipos de receptores e moléculas proangiogênicas no câncer e que facilitam a metástase, como por exemplo o bevacizumab, né, que vai ser um potente inibidor do fator VEGF, né, e outras moléculas também, como a própria Lucentis também, que vai inibir também o VEGF, o Macugene, que vai inibir o VEGF também. Então, existem anticorpos monoclonais também contra receptores VEGFR e PDGFR, né, que são os receptores nas células endoteliais. Tá? Então, inibindo essas moléculas especificamente, nós estamos inibindo o quê? Todo o processo de metástase e também de invasão tecidual. Tá? Inibindo a angiogênese tumoral, inibindo metástase e inibindo invasão tecidual. Tá? Então, ao invés de utilizarmos uma quimioterapia que vai afetar todas as células, que vai ser um bloqueador de ciclo celular de células saudáveis e células tumorais, nós podemos usar anticorpos monoclonais que vão atuar especificamente sobre antígenos tumorais. Tá, ok? Então, são alvos importantes aí na terapêutica, nas novas terapias contra o câncer. Bem, o quarto hallmark, né, é o potencial de replicação ilimitado, como eu falei para vocês. Né, o principal exemplo, né, o exemplo mais emblemático é da mutação da proteína KRAS, que é aquela proteína G. A proteína RAS é uma família de proteínas, nós temos a KRAS, a HRAS, a MRAS, a NRAS e RRAS, né? Mas não importa, todas elas são proteínas G, são proteínas quinases que estão ativadas quando ligadas ao GTP e inibidas quando ligadas ao GDP, tá? Guanosina de fosfato, tá? Essas proteínas elas têm um papel muito importante na via de sinalização que leva à expressão de ciclina D, que é uma das ciclinas principais que farão com que a célula entre na fase S, passe de 1 para a fase S. Tá, ok? Essa proteína RAS, né, esses genes eles estão muito relacionados também ao metabolismo celular, né, em eventos como efeito Vabro, acidose e ativação de reação anabólica de biossíntese. Né? Então são genes que quando a célula ela adquire um fenótipo tumoral, realizando efeito Vabro, por exemplo, essas células, esses genes eles são muito ativados. Porque no efeito Vabro nós temos a seguinte situação: a célula consome muita glicose, ela produz pouca energia por glicose, só que ela tem uma atividade mitótica muito acelerada. Então, quase sempre se observa mutações nesses genes acompanhado por um fenótipo de efeito Vabro, né, que nós vamos ver daqui a pouco. E também, como consequência, também a gente vai ver que o efeito Vabro ele tem uma série de outras consequências aí para a célula. Tá? Como, por exemplo, a alteração dos transportadores, GLUT4 para o GLUT1, GLUT3. A gente vai falar daqui a pouco para vocês. Bem, então, como vocês já sabem, essa figura nós falamos em aulas passadas, né? Então, a via de sinalização normal é a RAS, né? Atuando como uma proteína G com as suas funções normais. Então, ela é ativada quando ligada a GTP e inibida quando ligada a GDP. Tá? E essa troca ela é controlada por um sinal extracelular. Tá? Se não houver sinal, a RAS está ligada a GDP e está desligada. Agora, se houver o sinal extracelular, mediante o receptor, ocorre a troca de GDP para GTP, a RAS passará a ser ativada, é uma proteína G, e assim irá ativar uma via de sinalização, né, uma cascata de fosforilação, que tem como finalidade a ativação da expressão de genes específicos
entre eles aqueles relacionados à divisão celular, tá ok? No câncer, o que acontece? A rasa ela está mutada, né, de forma que ou ela estará ligada ao GTP de forma constante, ou ela estará mutada de forma que ela vai mimetizar, né, a rasa ligada ao GTP. Né? Ela vai ou estar ligada ao GTP ou de forma constante ou vai mimetizar essa ligação. Tá? Em qualquer um dos dois casos, né, o sinal de ativação do ciclo celular, da divisão celular, sempre estará ali aumentado. Né? Então essa célula vai se proliferar muito mais rapidamente mediante a superexpressão de genes promitóticos. Tá? Isso é um dos pilares, uma das colunas aí do câncer. Tá ok? Bem, como eu falei com vocês, né, a célula, para ela tomar a decisão de se dividir, essa decisão ela tem que ser acompanhada por o quê? Por uma ativação do metabolismo celular. Que a célula, se ela recebe uma ordem para ativar, né, a sua divisão celular, pressupõe-se que ela precisa fazer o quê? Ativar replicação do DNA, ativar vias de síntese proteica e ativar também o metabolismo, o metabolismo anabólico, que é o de biossíntese, porque a sua célula ela vai se dividir. E ela recebeu um sinal para isso, né? Mediante a RAS mutada. Tá? E um dos sinais metabólicos que contribuem para isso é o Hallmark 4, que é o potencial de replicação limitado, que ele tem um profundo impacto sobre o metabolismo da célula. Por quê? Porque uma das características desse hallmark, do potencial de replicação ilimitado, é justamente a manipulação do metabolismo celular para processos de replicação de biossíntese e de replicação. Então, o efeito Warburg ele é uma das peças do quebra-cabeça desse processo. Como nós vimos em aulas passadas, então toda célula ela opera, né, uma célula normal, sadia, ela opera, né, com base no efeito Pasteur, que diz o seguinte, ó, se existe, né, as células que fazem fermentação lática, obviamente, tá? Não é toda célula que faz fermentação lática, tá? O efeito Pasteur é para aquelas células que podem realizar uma das duas vias, tá? Então, por exemplo, né, se uma célula possui aqui uma pressão de oxigênio suficiente, né, ela vai realizar aqui a respiração celular, que é o processo que vai fazer com que a glicose seja oxidada a CO2 e água e vai gerar aí 38, 40 ATPs por glicose. Aqui dá 36 porque ele considera a estequiometria, né, 2,5 e meio, tá, lá na bioquímica. Então, não vem ao caso aqui na aula, tá? Então, normal essa célula fazer respiração celular, tá? E as células que possuem competência genética, em termos de pressão gênica e metabólica para isso, quando em hipóxia, né, com baixa pressão de oxigênio, irão realizar o quê? A fermentação lática, cujo objetivo é regenerar o NAD+. Tá ok? Só que esse processo aqui alternativo, ele não é tão eficiente quanto a respiração celular. Ele produz apenas 2 ATPs por mol de glicose. Tá? É um processo pouco eficiente. Tá? De forma que uma célula para produzir uma célula em respiração anaeróbica, uma célula em fermentação lática, melhor dizendo, para poder produzir os mesmos 38 ATPs, ou 30, vamos considerar 38, para ela produzir esses mesmos 38 ATPs, ela tem que queimar 19 vezes mais glicose, né, para produzir aí, né, 38 ATPs. Né, então ela gasta muito mais glicose. Então isso é a célula em fermentação lática, ela gasta muita glicose, tá, para produzir a mesma quantidade de energia. É um processo menos eficiente. O que acontece no câncer é o efeito Warburg, que nós explicamos em aulas passadas, mas é uma base, um dos pilares do câncer, que no efeito Warburg, mesmo havendo oxigênio suficiente, tá, devido a mutações, né, em vários genes, né, que são resultado das mutações que ocorrem nas proteínas supressoras tumorais, né, naquelas proteínas guardiãs, né, do genoma. Então, já existem mutações já em genes que controlam processos vitais para a célula. O que acontece é que essa célula começa a preferir realizar a fermentação lática, mesmo quando, né, em presença de oxigênio. Tá? Esse é o efeito Warburg. Né? Então a célula prefere realizar a fermentação lática. Né? Então,
aí vem o paradoxo. Por que que uma célula tumoral que cresce muito, que requer muita energia, prefere fazer um processo que produz menos energia? Parece algo paradoxal. Sendo que esse processo, olha só, a célula tumoral ela precisa de muita energia, só que ela usa o processo mais custoso para ela. Resultado, a célula tumoral ela consome 19 vezes mais a glicose em comparação com uma célula normal, do mesmo tecido. Ela consome muita glicose. Isso sem contar também nos receptores GLUT1 e GLUT3 que ela começa a expressar, que são receptores 100 vezes mais potentes do que o GLUT4, né? Então, então essa célula tem um consumo enorme de energia, a célula tumoral, né? A gente sabe que essa energia, ela de glicose, a gente sabe que essa glicose ela é importante, né? Para os processos que essa célula vai desempenhar, mas o fato é que ela produz muito pouca energia com essa quantidade de glicose devido ao efeito Warburg. Nós vamos entender um pouco agora nos próximos slides por que é interessante para a célula tumoral fazer isso, tá? Então, como nós já sabemos, então a célula tumoral ela escolhe, mesmo quando há oxigênio, ela escolhe não realizar a fosforilação oxidativa, ela escolhe realizar a fermentação lática, que produz menos ATP por glicose, tá? Isso vai fazer, pessoal, isso pode ser resultado também, olha só, do crescimento, né, acelerado dessas células, porque as vias promitóticas elas estão todas ativadas, então essa célula ela tem uma proliferação tão rápida que a vascularização ela não acompanha, né? De forma que regiões extensas desse tecido tumoral estão totalmente avascularizadas, né? Realizarão ali a fermentação lática por essa questão fisiológica, né, da vascularização, da não vascularização e por consequência da hipóxia. Muitas dessas células em breve entrarão em necrose, ativando processos pró-inflamatórios que são favoráveis ao câncer. Tá ok? Passar aqui. Então, mas a pergunta é, por que a célula tumoral favoreceria um processo energeticamente ineficiente, né? Por que disso, pessoal? Então a gente tem que pensar à luz do metabolismo aqui agora. A gente vai falar um pouco do metabolismo. Então, olha só. Então, inicialmente, o Otto Warburg ele pensava que mitocôndrias seriam deficientes. As mitocôndrias, né, que são as organelas responsáveis pela respiração celular, elas também estariam alteradas nas células tumorais. Tá? Hoje a gente sabe que não necessariamente. Tá? O problema não está nas mitocôndrias em si. Tá? Que ele imaginava o seguinte, a célula tumoral não realiza a respiração porque existe alguma deficiência nas mitocôndrias. Hoje a gente sabe que isso não é necessariamente verdade, tá? Então, quais são os aspectos aqui? Então, a fermentação lática ela permite uma rápida obtenção de ATP, né? Mesmo produzindo pouco, mas produz um tempo menor do que a respiração celular. Então, como a célula tumoral demanda muito da ATP rápido de urgência, então a fermentação lática ela dá essa resposta mais rápida. E também, um dos genes que são alterados em um fenótipo tumoral maligno é justamente a troca do GLUT4 nas células que dependem do GLUT4, né, que ele é insulino dependente. Ele deixa de expressar o GLUT4, essa célula, e passa a expressar o GLUT1 e o GLUT3, que não dependem da insulina e que tem uma capacidade de absorção 100 vezes maior de glicose. Eles absorvem muito mais glicose por minuto, né, em comparação por segundo do que em comparação com o GLUT4, tá? E a célula tumoral também tem outro aspecto. Como ela cresce muito e se replica muito rapidamente devido àquelas vias que nós falamos anteriormente, que são alteradas, produz muita ciclina D, ativa genes promitóticos, é uma célula que gera muita biomassa. Ela tem que realizar um metabolismo de biossíntese muito acentuado. Biossíntese de proteínas, replicação do DNA, né? Ou seja, um metabolismo favorável ao crescimento celular. Tá? E aí o que acontece, pessoal? Parece paradoxal. Então essa célula tumoral, por que o câncer é tão nocivo para o tecido? Porque ele ativa processos que gastam muita energia, usando processos energéticos que são menos eficientes possíveis, que são muito ineficientes. Ela utiliza um processo altamente ineficiente, que é o efeito Warburg, para alimentar processos que requerem muita energia, que é o crescimento celular. Por isso que o câncer ele traz um peso metabólico muito grande
ali para o tecido e para o indivíduo como um todo. Tá? Esse é um dos pilares. Tá? Além da questão patológica, do acometimento do tecido, de órgãos específicos, né? E hoje nós sabemos o seguinte, pessoal, que esse desvio metabólico que ocorre no câncer, que, em especial da via glicolítica, ele serve para poder justamente não canalizar a glicose para a via glicolítica, mas sim para canalizar essa glicose para a via das pentoses fosfato, que aí é uma via que vai atender, né, as demandas biosintéticas da saúde tumoral. Então, olha só. Então, nós temos, do lado da bioquímica, nós temos que ter em mente o seguinte, que a glicose, quando ela entra dentro da célula, ela tem dois destinos possíveis. Ou ela tem vários destinos, né, mas os dois principais do ponto de vista, do ponto de vista metabólico, né, são a via glicolítica, que é a via de produção de ATP mesmo, né, que pode encaminhar para a fermentação láctica ou para a respiração celular, ou também a via das pentoses fosfato, que não é uma via catabólica, é uma via anabólica. Por que anabólica? Porque a via das pentoses fosfato ela vai converter essa glicose, né, já na segunda reação, vai converter essa glicose em ribose 5-fosfato, que é o precursor na biossíntese de nucleotídeos, fundamentais para a replicação do DNA, e também vai produzir NADPH, que é fundamental para a biossíntese de lipídios de membrana, ou seja, processos que atenderão à divisão celular. Então faz sentido que na saúde tumoral, que tem um programa de divisão celular ativado, que essas vias também sejam ativadas em detrimento, né, de uma inibição, né, da respiração celular. Tá ok? Mas por que o processo é patológico? Porque essa célula está gastando muita glicose, né? Ela vai produzir muita ATP, né? Por um processo que é ineficiente, mas também ela vai usar muito dessa glicose para processos de biossíntese. Tá ok? Bem, e outra questão também é que a vida das pentoses fosfato ela tem um componente também antioxidante, mediante a produção, né, da glutationa. A glutationa ela é um agente antioxidante, tá? E a ativação desse braço redutor da vida das pentoses fosfato, né, ela ajuda a minimizar, né, o acúmulo de espécies reativas de oxigênio, né, nas células tumorais, tá? Então é como se a célula tumoral ela se protegesse, né, de um ambiente também oxidativo também que possa causar dano a ela mesma. É como se fosse uma proteção da célula tumoral contra esse possível ambiente oxidante, né? Porque uma das funções da vida do fosfato, né, das subfunções, né, das funções secundárias, digamos assim, é a produção da glutationa, que atua ali como agente antioxidante. Tá ok? Então a produção também da glutationa também ajuda a blindar essa célula tumoral de sofrer a ação citotóxica dos macrófagos, que ativarão processos de oxidação e destruiriam aquela célula. Então é como se a célula tumoral se blindasse também desse efeito oxidante da resposta imune inata. Bem, outro aspecto também, pessoal, é que a célula tumoral, né, uma vez que ela está ali em crescimento acelerado, inevitavelmente muitas dessas células entrarão em hipóxia, né, através da expressão do fator HIF1, né, que é um fator induzido por hipóxia, né. E esse fator, né, um dos aspectos dele, ele vai fazer com que a célula, né, ative o efeito Warburg, vai fazer com que essa célula, né, realize a fermentação láctica, né. E quais são os resultados da questão do lactato, né, produzido na fermentação láctica? Então, o lactato que é gerado como subproduto na fermentação láctica, ele também vai ter alguns efeitos também sobre o crescimento da célula tumoral, como por exemplo, ele vai aumentar a acidez do meio extracelular, né, uma vez que essa célula vai bombear lactato para fora, né, para fora do citosol, né, para o ambiente extracelular. Então vai aumentar a acidez do meio extracelular. Essa acidez vai induzir a produção de VEGF, tá? Ou seja, que vai ser um sinal para poder justamente vascularizar esse tumor, o que depois vai favorecer o processo de metástase.
vai induzir também a produção de metaloproteases também, que auxiliarão nesse processo de transição epitélio-mesenquimal dessas células e também no processo de invasão e metástase. Vai inibir, né, o regulador negativo de autofagia, que é o fator mTOR, né, ou seja, vai induzir a autofagia. Vai inibir células T citotóxicas e também vai, eu vou falar daqui a pouco, e também vai estar relacionado com aquele processo de conversão dos macrófagos da classe M1 para a classe M2, que são macrófagos imunossupressores, porque se o ambiente está muito inflamatório, né, em que é um ambiente que a célula tumoral ela prefere bastante, né, esse ambiente pró-inflamatório será um dos gatilhos que ativará a conversão de macrófagos da classe M1 para a classe M2. Os macrófagos da classe M2, como eu expliquei para vocês anteriormente, vou mencionar novamente nessa aula, são macrófagos imunossupressores, então, ou seja, eles vão ajudar a blindar essa célula de sofrer qualquer dano da resposta imune. Tá? Então, existem alguns artigos, né, que fazem alguns testes com cultivo celular que apontam que efeitos tamponantes, como o bicarbonato de sódio, né, ou seja, fármacos que inibem esse processo de aumento da acidez do meio, né, poderiam reduzir, né, esse processo de invasão e metástase em células tumorais, né. Porém, são testes que foram feitos in vitro, né, mas em vivo não se mostraram tão eficientes. Tá ok? Mas o fato é que todo esse processo metabólico, né, de efeito Warburg, de aumento da acidez do meio, de hipóxia, isso vai favorecer o quê? A invasão e metástase. Né? Além também dessa célula produzir VEGF também, que vai ativar também o processo de vascularização tumoral. Bem, o fator HIF1, fator induzido por hipóxia, né, que é produzido, né, como resultado desse efeito Warburg, como resultado desse crescimento, né, desenfreado dessas células, vai gerar o que? Células em hipóxia, elas produzirão o HIF1. Né, o HIF1, como nós falamos nas aulas passadas, por sua vez, ativará uma série de processos, como por exemplo a angiogênese tumoral, eritropoese também em células sanguíneas, a alteração do metabolismo, aí vale ressaltar também a superexpressão do GLUT1 e GLUT3 em detrimento do GLUT4. O GLUT1 e GLUT3 absorvem 100 vezes mais glicose do que o GLUT4 e não dependem da insulina, ou seja, essa célula vai consumir muita glicose. Tá? Além de outros genes também que farão com que essa célula ela tenha um fenótipo do efeito Warburg. Tá ok? Ativarão vias de sinalização que inibirão a apoptose e ativarão, né, a mitose. Tá ok? Bem, um dos genes também que são relacionados, né, nesse processo, né, como nós falamos anteriormente, né, dentro dessa matriz de potencial de replicação ilimitado que essa célula adquire, nós vamos observar a alteração de expressão gênica tanto em oncogenes, ele sofre mutação e tem a sua expressão também alterada, tá? Como também em genes supressores tumorais. Então, nós vamos observar a ativação de oncogenes, tanto por meio da mutação desses oncogenes e a perda do seu controle negativo, como também da superexpressão dos mesmos. Aí nós vamos observar dentre os principais o próprio fator induzido por hipóxia, que é o HIF1, a própria proteína CMYC, né, que é um dos fatores de transição que ativam a expressão de ciclina D, que é uma proteína importante para o ciclo celular, para a divisão celular, e também a AKT também, que faz parte das vias promitóticas. Tá, ok? Todos esses genes serão superexpressos e farão com que a célula entre em um ciclo celular ativado. Tá, ok? E também nós vamos observar também mutações na proteína P53, né, ou inibição da sua expressão, o que também vai ser uma perda do controle negativo da divisão celular. Né? Então, se a P53 está mutada ou tem a sua expressão suprimida, né, a célula vai perder esse controle negativo, como nós explicamos bastante já nos momentos anteriores. Tá? Então aqui é um parâmetro das consequências desses dois processos. Tá? Então, né, a proteína AKT e HIF1 e MYC, quando são mutadas e superexpressas, elas vão ativar uma série de processos que levarão à fermentação lática,
ou seja, a HF1 vai inibir, né, a transporte de piruvato para a mitocôndria e vai fazer com que esse piruvato ele sofra, né, o processo da fermentação lática, né, ele seja convertido em lactato, regenerando aí o NAD+, né, ou seja, ele seja reduzido a lactato. Esse lactato, para ele não ficar em excesso aqui na célula e aumentar a acidez da célula, essa célula vai bombear esse lactato para fora, para o ambiente extracelular. Esse lactato fora da célula vai reduzir muito o pH do ambiente extracelular, que vai ser um sinal justamente para o recrutamento de células pró-inflamatórias e também um sinal para a angiogênese tumoral. Porque o lactato fora da célula é um sinal de hipóxia, né? É um dos sinais, né, que farão com que células que ativarão a angiogênese sejam recrutadas, né, para aquele tumor, né? E também nós vamos observar o que? Uma superexpressão de GLUT1 e GLUT3, que são transportadores que absorvem até 100 vezes mais glicose em comparação com o GLUT4. Tá, ok? Eles absorvem 100 vezes mais glicose, mas a célula, na fermentação lática, ela consome 19 vezes mais glicose. É diferente. Também nós vamos observar também alterações negativas no papel da P53, tá? A P53, quando ela tem atividade reduzida, isso vai levar à diminuição da expressão de transportadores de glicose, isso vai levar à superexpressão de citocromo, a inibição da expressão de citocromo C, né? E também, né, isso seria a atividade da P53, né? A diminuição da expressão de transportador de glicose, ela tem uma atividade mais de imunossupressão, né? Uma atividade mais de inibição do ciclo celular, né? Ela seria o freio nesse caso, a P53. Então ela vai diminuir a expressão de transportadores de glicose para poder reduzir o metabolismo da célula, né? E como se fosse uma forma também de impedir essa célula de passar para a fase S e de realizar a divisão celular. Só que ela vai estar mutada. Então ela estando mutada, ela não vai ativar esses processos, né? Ela não vai ativar esses processos imunossupressores, esses processos supressores, né, tumorais. Bem, essa superabsorção de glicose por parte do GLUT1 GLUT3, bem como do alto consumo, né, por parte do efeito Warburg, né, isso tem reflexo, né, a célula vai absorver muito mais glicose, e essa absorção de glicose acentuada, como nós vimos, né, em aulas passadas, né, ela tem efeito em algumas bases diagnósticas. Como você já sabe, né, o uso da 2,4-glicose no PET scan, na tomografia por emissão de pósitrons, né? Então já expliquei isso anteriormente, né? A 2,4-glicose ele pode ser observado quando nós realizamos uma tomografia por emissão de pósitrons. Ela emite essa fluorescência em resposta a esses pósitrons, e isso pode ser uma base para a detecção de regiões ricas em 2,4-glicose. Então, aquelas regiões do corpo do indivíduo, do paciente, que estão apresentando uma alta absorção de glicose, de 2,4-glicose, emitirão uma fluorescência maior em resposta ao feixe de pósitrons, né? Então, nós podemos então rastrear, né, o tumor e bem como a ocorrência de metástases, né? Então, uma técnica diagnóstica poderosíssima dentro da oncologia, tá? Que tem como base esse aspecto metabólico da célula tumoral. Bem, a outra consequência metabólica também, né, no câncer é o aumento da síntese de lipídios, né? Então, todos esses sinais que nós explicamos, né, essas alterações de expressão gênica, levarão também à absorção de outras moléculas, como aminoácidos, acetato e outros nutrientes, que ativarão vias de biossíntese. E é normal que essas vias sejam ativadas porque essa célula está em ampla divisão celular. Então, para que essa divisão celular ocorra, essa célula precisa o quê? Ativar o metabolismo biosintético, ativar o anabolismo, né? Então, a biossíntese de ácidos graxos também vai ser muito ativada em células tumorais, tá? Inclusive, a proteína amica ela estimula a superexpressão de transportadores de aminoácidos, né? E também vai ativar a atividade da enzima ácido graxo sintase, que é a principal enzima na biossíntese de ácidos graxos. Tá? Isso vai fazer com que essa célula, né, seja capaz de sintetizar lipídios de membrana, né, contribuindo assim para o crescimento da célula, né, e em especial na fase S, quando a célula vai ativar muito essas vias de biossíntese, né.
Bem, o quinto hallmark, né, que acompanha também como consequência o quarto, né, será a indução da angiogênese. Né, porque se existe um ambiente, né, de hipóxia, ali no crescimento acelerado da célula tumoral, né, isso por consequência vai fazer com que ocorra um aumento da acidez do meio pela liberação de lactato. Também essa célula vai produzir também o HIF, que vai levar à produção de VEGF. Isso tudo vai induzir o que? O recrutamento de células endoteliais para a região do tumor, levando a um processo de angiogênese tumoral, tá? Como nós vimos em aulas passadas. Então, todos os tumores eles exigem um suprimento sanguíneo para atingir o volume significativo. Nós vimos que um tumor, se ele não for vascularizado, ele não passa de 2 centímetros de diâmetro, tá? Então, essa vascularização ela é importante, né, para o crescimento do tumor. Então, fatores pró-angiogênicos como VEGF e FGF são secretados pelos tumores, induzindo a proliferação, induzindo o recrutamento de células endoteliais e assim um processo de angiogênese tumoral. Né, como nós vimos, inclusive, em aulas passadas, a angiogênese tumoral, né, o tumor, né, mediante liberação desses fatores, né, pró-angiogênicos, vai induzir, né, o recrutamento de células endoteliais para perto desse tumor, né, induzindo assim um processo de angiogênese ineficiente, né, um processo de angiogênese totalmente aleatório, né, inclusive esses vasos que são gerados são vasos altamente permeáveis, o que facilita muito o processo de metástase. Tá, ok? E também a célula tumoral vai ser capaz de expressar uma série de outras proteínas, em especial metaloproteases, que ativarão esse tropismo dessas células para os vasos sanguíneos. Bem, todos esses marcadores envolvidos nesse processo de angiogênese tumoral, por serem expressos especificamente numa situação de angiogênese tumoral, que é uma situação fundamental para a disseminação das células tumorais e para a metástase em si, porque não ocorre metástase sem angiogênese, né? Todos esses marcadores envolvidos então na angiogênese tumoral, eles são marcadores-chave na terapia contra o câncer. Porque se nós empregarmos então fármacos que inibam especialmente esses marcadores, isso constitui uma estratégia promissora, nesse caso, ao invés de nós utilizarmos uma quimioterapia que vai inibir o crescimento de todas as células. Então, como eu falei anteriormente, o uso de anticorpos monoclonais, né, especialmente o bevacizumab, né, e outros, né, que atuam nesse mesmo sentido, né, podem inibir especificamente esses fatores da angiogênese tumoral, como o VEGF, produzido pelo tumor, como o próprio receptor de VEGF expresso pelas células endoteliais, né, e bem como outros inibidores, né, específicos. Esses não são anticorpos monoclonais, mas são inibidores específicos para oncogenes que são superexpressos nas células tumorais. Tá? Isso tudo com o objetivo de se inibir o que? A angiogênese tumoral, e assim o tumor ele não vai crescer. Né? Ele vai ser ali, vai ser uma base, na verdade, na terapia. Né? Por si só, esse tratamento ele não vai matar o tumor, mas ele vai impedir o crescimento do tumor. Né? E depois a gente emprega um outro tratamento, né, justamente para poder matar a célula tumoral. Tá? Esses tratamentos eles bloqueiam o crescimento da célula tumoral, esses tratamentos. Bem, e o sexto e último hallmark, né, que é importante, corresponde ele se refere, né, à evasão da apoptose. Tá? Então a apoptose ela pode ocorrer de duas formas, né, no nosso organismo, pela via extrínseca, quando uma outra célula, através de um receptor faz, ela induz uma célula-alvo a realizar a apoptose, né, através de uma via de sinalização que tem como objetivo a ativação de caspase 3 e caspase 7, que de fato executarão o processo apoptótico, bem como através de uma via intrínseca, que é desencadeada pela própria célula, alvo mediante a liberação de citocromo C da mitocôndria para o citosol. O citocromo C no citosol tem um papel muito importante, porque no citosol, enquanto que na mitocôndria ele participa da cadeia transportadora, no citosol o citocromo C ele é um potente ativador do apoptossomo, né, que é um dos ativadores das caspases 3 e 7, que são as caspases executoras do processo de apoptose pelas duas vias, tá? Tanto a via extrínseca como na via intrínseca. Então, na evasão da apoptose, né, que é essa habilidade que a célula tumoral tem de escapar da apoptose, quais são as vias alteradas que permitem a célula tumoral realizar essa evasão da apoptose?
Tá? Então, receptores que transmitem sinais que induzem a apoptose, como faz da via intrínseca, e receptores do TNF-alfa, né, que também são importantes na via intrínseca. Então, nas células tumorais, esses receptores eles também se encontram mutados, né, e não responsivos. Proteínas intracelulares que monitoram danos no DNA, como a P53, que é fundamental para a ativação desses processos. Tá? Então, o P53 ela está relacionada na grande maioria dos tumores malignos. Existe algum relacionamento com mutações na P53. Tá? Proteínas antiapoptóticas, como a da família BSL2 e outras proteínas que inibem o processo de apoptose. Tá? Então essas proteínas elas são super expressas, né, inibem a apoptose, né? Inclusive, né, a BCL2 é uma das proteínas envolvidas, né, em alguns tipos de leucemias também, devido a translocações cromossômicas. Ela é super expressa e assim ela vai inibir o processo de apoptose. E também a perda da atividade do P53 devido a mutações da própria proteína, né? Isso vai levar a uma instabilidade genética e vai levar à mutação de outros genes relacionados ao controle celular. Tá? A P53 ela é como se fosse uma divisão de água, um divisor de águas. É como se fosse literalmente abrir a porta para outras mutações. A P53 a gente pode pensar nela como a grande guardiã do genoma. Tá? Ela sendo mutada, né, o genoma se torna muito mais susceptível a outras mutações que são mais graves, inclusive. Bem, a proteína é um exemplo, né, de situação nesse sentido, né, que leva a uma estabilidade genômica, né, que eu coloquei aqui, né, é a proteína ABL, que está relacionada lá na leucemia mieloide crônica, que eu expliquei em aulas anteriores. Então, a proteína ABL, né, é uma proteína importante, né, em vias de sinalização que levam à divisão celular, certo? Vias promitóticas, né, vias que levam essa célula para a fase S, tá? E é uma proteína relacionada a vias de sinalização ativadas por fatores de crescimento. Pode ser o VEGF, o FGF. Então a proteína ABL é uma proteína bastante expressa nessas vias, em especial nos linfócitos e nos leucócitos. Tá? O que acontece em alguns tipos de tumores é que existe, né, a formação daquele genótipo que é o cromossomo Filadélfia. Quando ocorre uma translocação, onde a proteína ABL ela passa do cromossomo 9 para o cromossomo 22 e passa a ser expressa em uma região que expressa uma das cadeias de anticorpos, né, que é uma região bastante superexpressa. Então a ABL, que é uma proteína que era expressa apenas de forma controlada, ela passa a ser superexpressa. E ela sendo superexpressa, a ABL, isso vai culminar numa superativação dessa via e, por consequência, na superexpressão de genes que levarão à replicação do DNA. Isso vai ter como resultado o quê? O aumento da taxa mitótica daquela célula. Tá ok? Isso é um dos pilares do fenótipo maligno que levarão, né, que culminarão na leucemia mieloide crônica. Tá? Então, esse é uma das mutações, né, que são observadas, né, nesse caso, né, na evasão da apoptose. Né, porque se a célula está com esse sinal de divisão celular disparado, né, e com replicação do DNA disparado, isso vai ser um dos sinais que irão inibir o processo de apoptose. Né, porque se a célula está com um programa de expressão gênica voltado para o crescimento, para a divisão celular, nesses sinais de apoptose, né, eles são minimizados. Bem, outro hallmark também importante, né, proteínas antiapoptóticas como a BCL2 e outras proteínas inibem o processo de apoptose. Então, será também a superexpressão de BCL2. Uma vez que BCL2 ele é uma proteína que inibe o processo de apoptose, né, a superexpressão de BCL2 devido a mutações também vai ser um dos hallmarks importantes para o câncer. Bem, pessoal, agora falando um pouco da P53, então aqui eu trago para vocês algumas das consequências da perda da atividade da P53. Então, a P53 é o grande freio do ciclo celular, ela é a grande guardiã do genoma. Então, se ela está mutada, então uma série de processos serão afetados, como por exemplo, ativação da proliferação celular, também ativação do tropismo celular, também muito por conta das transições epitélio-mesenquimal,
A ativação da invasão celular, que também está relacionada à transição epitélio-mesenquimal, né? Mudanças na arquitetura do tecido da célula e por consequência do tecido, né? A resistência a quimioterápicos também, né? Todo o metabolismo que embasa, né, o câncer, né, que embasa a neoplasia, em especial, né, o efeito Warburg, ativação de mecanismos ativação de vias de biossíntese em detrimento, né, de vias que consomem muita glicose, tá? E também vias antiapoptóticas, né, como citei para vocês anteriormente. Ok? Bem, aí por fim, pessoal, dentro desse processo de evasão da apoptose, né, entra dentro desse sexto hallmark, né, nós podemos pensar também na evasão da resposta imune, porque um dos pilares da resposta imune, que é a resposta imune celular, ela se baseia na ação do linfócito TCD8, ou linfócito natural killer, que atua, que exerce uma atividade citotóxica sobre células infectadas ou células defeituosas. Então, a resposta imune celular, essas células irão fazer uma sinalização justácrina, como eu falei no começo da aula, induzindo células-alvo que têm algum problema, ou que estão expressando algum antígeno estranho, ou que estão infectados com algum vírus ou algum agente intracelular. Esses linfócitos TCD8 ou natural killer irão realizar essa sinalização justácrina que induzirão essa célula-alvo à apoptose, tá? A célula que está infectada com vírus, por exemplo. Tá ok? Expressão da linha MHC no contexto da classe 1. Tá ok? Em condições inflamatórias em órgãos específicos, né, essas condições elas são muito favoráveis ao câncer. Então, toda condição pró-inflamatória ela favorece o crescimento de células neoplásicas. Tá ok? Um componente inflamatório ele pode estar presente também no microambiente de tumores que não são relacionados à inflamação. No microambiente do tumor, a inflamação crônica contribui para a proliferação e sobrevivência das células malignas, né, levando à angiogênese, por consequência ao processo de metástase, evasão da resposta imune devido a esse ambiente pró-inflamatório e resposta reduzida a hormônio e agentes quimioterápicos. Aí que parece paradoxal, pessoal. Como que o ambiente pró-inflamatório ele pode levar a uma evasão da resposta imune? Aí você para e pensa, mas professor, o ambiente não é pró-inflamatório? Por que isso pode levar a uma evasão da resposta imune? Então a resposta, pessoal, é basicamente aquilo que nós falamos em aulas anteriores, né? Devido à conversão de macrófagos da classe M1 para a classe M2. Porque o que acontece? Os macrófagos eles podem ser de duas classes, né? Eles podem atuar de duas formas, digamos assim. Como o macrófago da classe M1, citotóxico, que vai ter uma atuação em especial no começo das infecções. Então, quando existe uma infecção, né? Quando existe um problema, então o macrófago da classe 1 ele vai estar ativado, ele é citotóxico, ele vai para aquela região onde está ocorrendo a infecção para poder fagocitar, né, e depois eventualmente apresentar esses epítopos, esses antígenos, no contexto MHC classe 2 para o linfócito TCD4 e assim ativar uma resposta imune adaptativa. Tá ok? Então esse é um macrófago citotóxico. No entanto, quando a inflamação, a infecção já está debelada, digamos assim, e esse processo inflamatório ele já chegou a níveis muito altos, ou seja, o ambiente está muito pró-inflamatório, né? Então, muitas células de resposta imune inata ali, muitos humores, muitas interleucinas pró-inflamatórias, com uma forma de resolver a infecção, digamos assim, quando tudo está ok, né? Quando não tem mais um patógeno, um agente agressor ou um problema ali envolvido naquela região, uma forma do organismo ele silenciar o processo inflamatório é justamente induzir a conversão do macrófago da classe M1 para a classe M2. E o macrófago da classe M2, pessoal, ele é um macrófago imunossupressor. Ele vai levar a uma resolução da infecção, ou seja, ele vai abrandar o processo inflamatório, né? Ele vai reduzir o processo de inflamação, ele vai reduzir o acúmulo de humores, ele vai reduzir os níveis das citocinas pró-inflamatórias, né? Vai levar a um remodelamento tecidual, né? Então ele é um macrófago que vai silenciar a resposta inflamatória, né? Aí o que acontece? Então qual que é o sinal de ativação do macrófago citotóxico? A infecção vai levar a uma inflamação. A inflamação vai resolver o problema e se o problema for resolvido,
depois, né, toda aquela consequência da guerra será abrandada, né, através do macrófago M2. Então o que acontece no câncer? Como o câncer ele cresce já num ambiente muito inflamatório, né, esse ambiente muito inflamatório, ele vai fazer com que o macrófago, naturalmente, ele seja induzido da classe M1 para a classe M2, que é um macrófago imunossupressor. Então, aquele ambiente está tão inflamatório, aquele ambiente, devido às interleucinas, devido à hipóxia, né, a angiogênese é defeituosa, que esse ambiente ele vai induzir a conversão desses macrófagos para macrófagos da classe M2, que são imunossupressores. Eles irão tentar minimizar aquele processo inflamatório, porque já está inflamatório demais aquele ambiente. Então, essa indução dos macrófagos para essa transformação da classe M1 para a classe M2 é um dos principais pilares dessa evasão da resposta humoral, da resposta imune e também da evasão da apoptose, porque não havendo resposta imune não vai haver a apoptose dessas células tumorais. Tá? Inclusive é um dos pilares mais difíceis, né, de serem revertidos no câncer, porque justamente essa imunossupressão ela contribui muito para o sucesso, entre aspas, da neoplasia maligna. Né? Bem, pessoal, então, né, com esse último hallmark, né, evasão da apoptose barra da resposta imune também, que leva à apoptose, né, eu concluo a aula de hoje. Tá? Esse artigo Hallmarks of Cancer, vocês podem baixar ele gratuitamente no PubMed. Basta vocês digitarem, né, Hallmarks of Cancer, né, que vocês irão encontrar esse artigo, um dos artigos mais baixados, inclusive, dentro da oncologia. Então, não para a disciplina, né, mas fique como leitura complementar para o conhecimento de vocês, a leitura desse artigo, tá ok, pessoal? Então, concluo a aula de hoje. Tá? Nós temos mais uma aula no curso, então na próxima aula eu vou falar um pouco sobre os agentes quimioterápicos e sobre as estratégias de terapia do câncer. Tá ok? Então, bons estudos, um forte abraço e fiquem todos com Deus.